Tá escuro. Deixa eu ver. Não tem coisa. Vamos lá. Aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 4. Advertência. Tá gravando? Advertência. O que é advertência? Senão vocês não vão aprender. Advertência. Significado: ação de advertir, de chamar a atenção de alguém. Ato de reprimir, repreensão. Esse é um chamado, mulheres. Celebrar com... Repreensão, a demonstração. Esse é o significado de advertência, do que está escrito aqui. Acerca das falsas doutrinas. A palavra doutrinas é importante. Doutrina. Qual o significado de doutrina? Vamos lá, doutrina. Doutrina. Vai sair aqui esse áudio aí. Doutrina significa reunião dos fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Tem mais aqui, ó, reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema religioso, político, social, econômico e etc. Pra quê? Na opinião. Continuando, deixa eu ver, só isso aqui mesmo. Só isso mesmo. Vamos à leitura. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Palavras persuasivas, o que é persuasivas? Palavras persuasivas. Qual o significado delas? Senão vocês não vão aprender a entender a Bíblia. Persuasivas. Persuasivas é o plural de persuasivo. O mesmo que convincentes, eloquentes, que é convincente, que leva alguém a fazer certas coisas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que vai aparecer essas pessoas que vai levar outras pessoas a fazer certas coisas que não convém, que não é certo, que é falso. Os não persuasivos. A palavra persuasivo quer dizer que tem facilidade de convencer, influenciar alguém a fazer certa coisa, a acreditar em determinada crença, a mudar. E persuasiva, que convence, ou que é convincente, que leva alguém a fazer certa coisa. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso.
palavras persuasivas, entendeu? Por isso que há muitas igrejas que conseguem persuasivar a vida de outra pessoa com palavras fingidas. Aí diz, versículo 5: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então a firmeza dos colossenses estava firmada em Cristo através da fé. Então a igreja que está firmada não é a igreja que come carne de porco e que guarda o sábado. É a igreja que está firmada em Cristo. Firmada em Cristo. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. A palavra andai, vamos ver o que é. Andai. O que significa? A palavra andai. Andai vem do verbo andar, o mesmo que adejai, caminhar, caminhai, marchai, decorrei, passai, vagueai, viajai, desenvolvei, progredir. Então a igreja tem que progredir firme em Cristo através da fé. Não é através do sábado, nem através da carne de porco. Certinho. Então, ó, versículo 7. Arraigados. A palavra arraigados, muito não entendo não. Muito não entendo não. Arraigado. Arraigado. Pô, arraigado. Só. Arraigado. Significado de arraigado. Ó, significado. Que se conseguiu estabelecer ou fixar. Radicado. Significado de arraigado é estabelecer ou fixar. Então, a igreja verdadeira, ela tem que estar estabelecida na fé em Cristo para estar firme e arraigado, estabelecer ou fixar. Figurado de arraigado é estabelecido na memória. Então, a igreja tem que ter a memória de Cristo nela. Vamos lá, outro significado aqui mais na cultura de uma sociedade, de um povo ou de um indivíduo. Então, ó, na cultura, qual é a cultura de Cristo? A cultura de Cristo é a cultura que ele mais pregou, é a cultura da fé. Fé nele, fé em Deus. Então, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, ó. Que mantém uma mesma ideia. Tá vendo? A igreja verdadeira tem a mesma ideia de Cristo. Opinião ou hábito. Obstinado. Tá vendo? Hábito. Tem os hábitos de Cristo, a igreja verdadeira. E ela também tem a mesma opinião de Cristo. Que criou ou lançou raízes. Tá tu vendo? Lançou raízes. Que conseguiu arraigar.
enraizado. Então nós temos que estar enraizado em Cristo, que é a nossa firmeza. E a firmeza que nós temos em Cristo é por causa da fé, não é por causa da carne de porco, nem por causa do dia de sábado. Então, continuar. Agora é o versículo. Deixa eu ver, foi arraigado onde? Versículo 5, agora o versículo 6. Aqui, versículo 6 diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nós já vimos isso aí. Agora, arraigados também, nós vamos ler agora o versículo 7, fala assim: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundante em ação de graça. Então, nós temos que andar em abundantemente em ação de graça. Deixa eu ver. Pronto. Agora aqui, ó. Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Vamos lá. Tendo cuidado. Presa. Andar cuidadoso, então. Vamos lá em presa. Presa. A palavra presa, o que significa? Presa. Ó, substantivo feminino. Ação de retirar algo do inimigo. Apresamento. Vamos lá. P. Metonimia. Aquilo que foi retirado ou capturado. Espoliou. Presa de troca. Deixa eu ver um texto aqui mais entendido, senão vocês vão entender não. Deixa eu ver se aqui é uma presa. Aqui, ó. Metáfora. Ó. Algo ou alguém que se encontra sob o efeito ou a influência de outra coisa ou pessoa. Ele era uma presa fácil da fama. Então, o versículo 8 está ensinando que nós não podemos ser uma presa fácil para o inimigo. E o inimigo vai usar o que? Vamos lá. Continuando depois da vírgula, fala. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. A palavra sutileza é importante. Deixa eu ver. Sutileza. Sutileza, que é muito. Está no plural. Vamos lá, sutileza. Sutilezas. Sutilezas é o plural de sutileza, o mesmo que fragilidades, tenuidades, suavidades, sagacidades, recatos, pronoras. Deixa eu ver aqui mais. Tenure. Isso mesmo. É isso aqui, ó. Sutileza é o plural de sutileza. Então, o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a se guardar dos pastores que ensinam através da sutileza.
que é filosofia. Filosofia de vãs, sutileza. Vãs. O que é a palavra vãs? Tem pessoa que não sabe também o que é a palavra vãs. Vãs. Aqui, ó. Vãs. É o plural de vão. Vão ou vão. O mesmo que inúteis. Vãos falsos. Imprestáveis. Significantes. Insignificantes. Que é inútil. Que não alcança. Tá vendo? Entendeu? O apóstolo Paulo está pedindo para os irmãos de Colossenses se guardar dessas pessoas, que é inúteis, vãos, falsos, imprestável, insignificantes, que é inútil, que não alcança. Tá vendo? É que o texto está ensinando isso aqui, entendeu? O significado das palavras. Senão vocês leem a Bíblia e não entendem nada do que o versículo está falando. Então vamos lá. Sutileza já foi. Segundo a tradição dos homens. A palavra tradição. Aqui não é tradição de ancião, não. Tradição. Vamos lá. Qual é a tradição dos homens? Vamos pesquisar. Qual é essa tradição que o apóstolo Paulo está falando? Ó, significado de tradição. Costume transmitido de geração e a geração, ou aquilo que se faz por hábito, costume, as tradições de uma região. Herança cultural, legado, passado de uma geração para outra, não concordava com tradições que violam os direitos dos animais. Aqui é outra tradição. Olha aqui, ó, transmissão oral de doutrinas, de lendas, de costumes e etc. Durante longo espaço de tempo, de geração para geração. Ó, religião, transmissão oral, às vezes registrada por escrito dos fatos ou das doutrinas religiosas. Então, nós já entendemos que essa tradição dos homens, que o apóstolo Paulo está ensinando, é uma tradição humana. Essa tradição que o texto vai mostrar mais à frente. Uma tradução humana. Não é uma tradução divina. Tá entendendo? Aí nós vai chegar lá no dia de sábado. Então vou dar uma acelerada aqui agora. Ó. Segundo os rudimentos do mundo. Ó. Essa tradição dos homens, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é segundo os rudimentos do mundo. O que é rudimentos? Vamos lá. Oxe, escrevi aqui. Rudimentos. O que significa? Vamos lá. Significado de rudimentos. Rudimentos é o plural de rudimento. O mesmo que princípios, causas, berços, inícios, nascimentos, origens, primitivos. Rudimento aqui, ó. Elemento básico, coisa em estado primitivo, rudimentos de um projeto, parte inicial de um primórdio. Tá entendendo? Então, os rudimentos desses homens aqui
que estava querendo enganar o povo de Colossenses é os rudimentos humanos que o povo aprendeu durante as gerações passadas, ou origens dos povos que houve sobre os povos, esses rudimentos dos povos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não segue as orientações desses filósofos daí de Colossenses, que fala vãs palavras inúteis, coisas que não têm significado nenhum, que não tem nenhum proveito, e segundo os rudimentos do mundo, que as coisas deste mundo, e que as coisas que houve no mundo, que é origens primitivos. E para nós entender mais, vamos lá. Outra palavrinha aqui bem importante, que é rudimentos e mundo. Que eles falam segundo o mundo, ele não fala segundo Cristo. Mundo. A palavra mundo na Bíblia. Vamos lá. O que é que ela está dizendo? Significado de mundo. Conjunto de tudo que existe. Os astros, planetas, universos. Aqui no dicionário está falando que a palavra mundo tem esse significado, que fala o planeta Terra e tudo o que nele existe, lugar onde vive o homem, conjunto de indivíduos que formam um agrupamento humano determinado, designação da espécie humana. Vamos lá, figurado, organização, companhia, instituição ou empresa de tamanho notável, em que a abundância, esta loja é um mundo, sabe? Essa loja é um mundo grande. Agora, religião, vamos lá. Em religião está escrito assim, a vida que não se relaciona aos preceitos religiosos. Vida mundana, deixou o mundo pela fé, entendeu? Já aqui está ensinando que o cristão, aqui os colossenses, deixaram os rudimentos do mundo por causa da fé. Está vendo que lá no versículo 5 fala que eles estão firmados na fé em Cristo Jesus. Então, o que firma as pessoas na igreja, o que firma as pessoas no ministério, não é o sábado e não é a carne de porco. O que firma é a fé. É a fé, porque aqui está falando a vida, a religião. Agora, a religião significa a vida que não se relaciona aos preceitos religiosos. Vida mundana, deixou o mundo pela fé. Então, os colossenses aqui, eles deixaram os rudimentos do mundo por causa da fé, entendeu? Por causa da fé. Então, não precisava eles obedecer o sábado para guardar, e não precisava eles deixarem de comer carne de porco para se salvar, porque eles vão ser salvos por causa da fé em Jesus Cristo. Vamos lá, continuando. Outro versículo aqui. Agora nós estamos no versículo 8. Aí terminou. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vê que aquela religião que prega sobre os rudimentos do mundo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas não tem nenhum ensinamento segundo Cristo.
mas é tudo segundo voltado aos ensinamentos e filosofia e vãs palavras inúteis, palavras que não edificam a fé do cristão. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Peraí. Em Cristo habita, né, corporalmente toda a plenitude. Então eu tenho que ter Cristo, porque nele habita a plenitude. Então, o que é plenitude? Senão vocês não vão aprender. Plenitude. Falar plenitude. Não. Plenitude. Plenitude, deixa eu ver aqui. Plenitude. A palavra plenitude. Aqui. Vamos lá. Condição de pleno daquilo que está completo. Cristo está completo. Então, o sábado e a carne de porco não tem como completar a obra da salvação na vida do cristão. Quem só pode completar a obra de salvação na vida do cristão é Cristo. Porque a plenitude de Cristo tem que estar na vida do cristão, daquilo que está completo. Interior, sem espaço. Estado do que se apresenta total ou integralmente completo. Então, veja que Cristo se entregou naquela cruz por completo, por causa de nós. Então, se a carne de porco tem poder para salvar, então Jesus não precisava morrer para a plenitude dele nos alcançar. Está entendendo? E se Jesus morreu para nos salvar, então, segundo os adventistas, não precisaria Jesus morrer, que o dia de sábado, obedecendo o dia de sábado, poderia salvar o cristão. Mas Jesus teve que se entregar por completo para que o cristão viesse ser salvo. Vamos lá. E aqui tem mais. Expressão. Em plenitude. A expressão em plenitude. No grau máximo de expressava a sua fé em plenitude. Veja aqui o texto fala da fé. A igreja verdadeira é aquela que está firmada em Cristo. Não é aquela igreja que guarda o sábado. Não é aquela igreja que não come carne de porco. Essa igreja aí não é a igreja que está firmada em Cristo. A plenitude de Cristo não está sobre essa igreja, não. O que está sobre essa igreja, para salvar ela, é a guardança do sábado e não comer carne de porco, que vai ser salvo. Tá bom? Então vamos lá no versículo agora, plenitude, né? Plenitude da divindade. Vamos lá. A palavra divindade. Divindade. A palavra divindade. Que vocês aprenderam. Vamos lá, o que significa. Divindade. Ser sagrado. Que provém de Deus. Ou a ele se refere. Tá vendo? Ser sagrado. A divindade. Que está aqui, a divindade. Quem é essa divindade? Que veio de Deus. Jesus. Jesus é divino. Então eu tenho que ter a plenitude dele em mim. Aqui, essência divina. O próprio Deus. Quer dizer o quê? O próprio Deus se fez carne e habitou
entre nós, o que serve de culto religioso de acordo com as crenças que admitem mais de um Deus, a divindade da natureza. Veja que tem crenças aí que adoram outros deuses. Já o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, vocês têm que permanecer na fé em Cristo. Não pode andar desraigado, porque vocês foram arraigados e sobreedificados nele. Nós estamos firmados em Cristo. Então veja que a igreja tem que ensinar ao povo se edificar em Cristo, mas não sobre a carne, que não pode comer carne, não pode trabalhar no dia de sábado, entendeu? A Bíblia não está ensinando isso, é o senso. Agora vamos lá. Outra palavrinha bem interessante. Versículo 10. E estáis perfeitos nele. Ó, veja que a Bíblia está dizendo aqui que quem está firme na fé em Cristo Jesus está perfeitos nele. Em quem? Em Jesus. Nós estamos perfeitos em Jesus. Veja que nós estamos perfeitos em Jesus não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós não comemos carne de porco, nós estamos perfeitamente em Cristo, porque nós temos a plenitude dele e nós temos fé nele e estamos firmes nele. Tá vendo? O que faz o cristão ficar firme em Jesus Cristo não é o guardar o sábado e não é a carne de porco, não comer carne de porco. Os adventistas não ensinam isso. Então vamos lá. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 10, 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Veja que nós, que assistimos ele, nós estamos circuncidados nele. E veja o corpo da carne. Os adventistas falam, não, nós não tem nós não tem corpo, nós tem alma. Vocês dizem que nós não tem corpo. Vocês dizem, mas por que a Bíblia fala de corpo? Aí, para vocês aprenderem o que é corpo, deixa eu ver lá, aqui no dicionário. Corpo. Poxa, palavra corpo. Por isso que vocês, pastores adventistas, conseguem enganar bastante gente. Porque vocês não mostram o que está escrito na Bíblia, assim, explicando, entendeu?